Muito bem. Nesse vídeo, nós estamos explicando exatamente o que está nas suas atividades em texto. Tudo que está lá na sua atividade em texto, aquelas explicações, está nesse vídeo, ok? Então, é muito importante que você assista esse vídeo antes de começar a fazer a sua atividade, ok? Então, nessa semana de 29 de março a 2 de abril, nós estaremos explicando um pouco sobre o volume de blocos retangulares, cubos, paralelepípedos e também medidas de capacidade, o litro, mililitro e assim por diante. Bom, aqui vocês veem um cubo, não é? Nesse cubo, ele tem as dimensões, as arestas dele medem A, né? Todas as arestas medem A. Por quê? No cubo, todas as faces são quadrados. Todas as faces aqui do cubo são quadrados, né? Então, todas as arestas aqui têm a mesma medida, ok? Então, se uma aresta mede A, a outra vai medir A e a outra também vai medir A e todas vão medir A. Então, o volume desse cubo é a área da base desse cubo, que é A vezes A, né? Lado vezes lado, você acha a área, certo? Vezes a altura, né? Então, aí vai dar volume. Então, a área você tem duas dimensões, lado vezes lado. Agora, no volume, você tem três dimensões, lado vezes lado vezes lado, ok? Então, ó, o volume é A vezes A vezes A. Então, são três fatores aqui, três fatores iguais, nós já vimos que pode ser representado na forma de potência, né? Então, o volume é igual a A elevado à terceira potência ou A elevado ao cubo, né? Lembrando que A vezes A vezes A é igual a A ao cubo, ok? Então, olha o exemplo aqui, ó. Esse exemplo ao lado aqui. Nós temos aqui um cubo que tem 10 centímetros de aresta, certo? Todas as arestas medem 10 centímetros. O volume dele é a área da base, 10 vezes 10, vezes altura, 10. Então, 10 centímetros vezes 10 centímetros vezes 10 centímetros. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Centímetro vezes centímetro vezes centímetro, centímetro elevado à terceira potência ou centímetro elevado ao cubo. Então, aqui nós temos um volume de 1000 centímetros cúbicos. Ok, gente? No segundo problema da atividade que vocês estão recebendo, né, é, diz assim: o bloco retangular ou paralelepípedo retângulo é um sólido cujas seis faces são retângulos, né? Tá vendo? Todas as seis faces são retângulos. No cubo, as seis faces eram quadrados, né? No paralelepípedo são retângulos, né? Para calcular o volume do paralelepípedo retângulo, é necessário fazer o produto da área da sua base pela altura. Não é muito diferente do cubo, né? É lado vezes lado, certo? Então, o volume é A vezes B, que você acha a área aqui dessa base, A vezes B, vezes a altura, C. Então, você tem aqui o volume desse paralelepípedo. Então, veja bem, esse é um paralelepípedo que tem 5 metros aqui de comprimento, 2 metros de fundo e 3 metros de altura. Então, qual o volume desse paralelepípedo? Bom, o volume é a área dessa base. Qual a área dessa base? 5 vezes 2. Então, 5 metros vezes 2 metros. Vezes a altura, né? Vezes 3 metros. Aí eu tenho o volume. 5 vezes 2, 10. 10
vezes 3, 30. Metro vezes metro vezes metro, metro elevado ao cubo. O volume, então, desse paralelepípedo é de 30 metros cúbicos, ok? Bom, nessa tabela, é uma tabelinha de conversão, né? Então, aqui está dizendo que 1 metro cúbico de volume corresponde à capacidade de 1.000 litros. Então, se você tiver um cubo, uma caixa d'água, por exemplo, cúbica, né? De 1 metro de aresta, né? Todas as arestas medirem 1 metro, né? Então, o volume dessa caixa d'água seria assim, 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. 1 metro vezes metro vezes metro, 1 metro cúbico. Então, se tiver uma caixa com 1 metro de aresta e 1 metro de altura, certo? 1 metro de todas as arestas, né? São 1 metro. Então, essa caixa tem a capacidade de 1.000 litros, tá? Essa caixa de água, se for caixa de água, né? 1 metro cúbico vai ter a capacidade de 1.000 litros de água. Bom, 1 decímetro cúbico de volume corresponde à capacidade de 1 litro. O decímetro é a 10ª parte do metro, ok? 1 metro vocês sabem que tem 100 centímetros. 1 décimo de 100 centímetros é 10 centímetros, né? Então, 1 decímetro, só para vocês terem uma boa ideia, 1 decímetro é 10 centímetros, a 10ª parte do metro. Se você tiver um cubo que todas as arestas medem 1 decímetro, ou seja, 10 centímetros, né? 1 decímetro, todas as arestas vão medir 1 decímetro, então o volume é 1 decímetro vezes 1 decímetro vezes 1 decímetro. Ok? 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Decímetro vezes decímetro vezes decímetro, decímetro elevado à 3ª potência ou decímetro elevado ao cubo. Então, esse 1 decímetro cúbico, certo? Corresponde a 1 litro. Ok? E se esse cubo tiver apenas 1 centímetro de aresta, né, o volume dele será 1 centímetro vezes 1 centímetro vezes 1 centímetro, que dá 1 centímetro cúbico, ok? 1 centímetro cúbico. 1.000 centímetros cúbicos é igual a 1 litro. Aqui, ó, 1.000 centímetros cúbicos de volume corresponde à capacidade de 1 litro. Então, 1.000 cubinhos desse aqui, certo? Vai ser equivalente a 1 litro. A tabelinha aqui está, coloquei aqui do lado, ó, 1 metro cúbico, 1.000 litros. 1 decímetro cúbico, 1 litro. 1.000 centímetros cúbicos, 1 litro. 1 centímetro cúbico, 1 ml, mililitro, né? 1 mililitro. E 1 litro tem 1.000 mililitros. Então é bom vocês ir acostumando com isso daqui, tá bom? Isso daqui vai ser importante para vocês. Bom, o terceiro problema diz assim: Pedro deseja calcular a capacidade dessa caixa d'água aqui, da caixa d'água de sua casa, em litros. Pedro e seu pai mediram as dimensões e obtiveram os seguintes valores. Ó. O comprimento dessa caixa é 2 metros, a largura 1,5 metro e a altura 1 metro. Então, o volume dessa caixa d'água, né, é 2 metros vezes 1,5 metro, que é a área da base, né, vezes a altura, que é 1 metro. Então, 2 metros vezes 1,5 dá 3. 3 vezes 1, 3. 3 metro vezes metro vezes metro. Volume é igual a 3 metros cúbicos. Nessa tabelinha, a gente viu que 1 metro cúbico é 1.000 litros. Então, 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Então, 3 metros cúbicos, que foi o valor que eu achei para o volume dessa caixa, corresponde a 3.000 litros. Então, a capacidade dessa caixa d'água é de 3.000 litros. Quarto exercício. Quantos litros há em um reservatório cúbico de 30 centímetros de aresta? Agora, isso aqui é um reservatório cúbico, certo? Ele tem 30 centímetros de aresta. Né? E está perguntando quantos litros há, né? Então, vamos calcular o volume
em centímetros cúbicos primeiro, certo? Lembrando que 30 vezes 30 vezes 30 é igual a 30 elevado ao cubo, né? 30 vezes 30 vezes 30 é 30 ao cubo. Então, o volume vai ser 30 centímetros vezes 30 centímetros, que é a base, né, dessa caixa, vezes a altura, que é 30 centímetros. 30 vezes 30 dá 900. 900 vezes 30 dá 27.000. Você pode fazer assim também, quer ver? Olha, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Ó, 27. Quantos zeros tem aqui? 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3. Ok? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Coloca o 27. 1, 2, 3. Mais os 3 zeros, ok? Bom, 1.000 centímetros cúbicos corresponde a 1 litro. Então, 27.000 centímetros cúbicos que eu achei aqui, que é o volume dessa caixa, corresponde a 27 litros. Então, quantos litros há em um reservatório? Então, 27 litros, ok? O quinto problema diz assim: qual a capacidade em mililitros do cubo abaixo? Né? Esse cubo ele tem 4 centímetros de aresta. Todas as arestas do cubo são iguais, né? Então, qual que é o volume? Qual que é o volume daqui? 4 centímetros vezes 4 centímetros, que é a área da base, vezes 4 centímetros de altura, ok? Então, o volume é 4 centímetros vezes 4 centímetros vezes 4 centímetros. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64 centímetros vezes centímetros vezes centímetros, centímetros cúbicos. Não é? 1 centímetro cúbico, né? 1 centímetro cúbico, olha aqui ó, na tabelinha, corresponde a 1 mililitro, 1 ml. Né? Então, 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml. 64 centímetros cúbicos correspondem a 64 mililitros, ok? Então, a capacidade desse cubo é de 64 mililitros. No problema número 6, diz assim: qual a capacidade em litros do paralelepípedo abaixo? Esse paralelepípedo tem as dimensões A, não é? De comprimento, B de profundidade e C de altura. Então, vamos lá. O A está dizendo que mede 8 decímetros. O B, 6 decímetros. E o C, 4 decímetros. Lembrando que 1 decímetro cúbico, como nós vimos no problema anterior, é igual a 1 litro. Então, o volume desse paralelepípedo aí, né, é 8 decímetros vezes 8 decímetros vezes 6 decímetros vezes 4 decímetros. 8 vezes 6 vezes 4. 8 vezes 6 dá 48, né? 48 vezes 4 dá 192. Decímetro vezes decímetro vezes decímetro dá decímetro ao cubo, né? Então, ó, só que decímetro cúbico, né? 1 decímetro cúbico é 1 litro. 1 decímetro cúbico é 1 litro. 192 decímetros cúbicos é igual a 192 litros, ok? 1 decímetro cúbico, 1 litro. 192 decímetros cúbicos, 192 litros.